Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 17. João, capítulo 15, versículos de 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, amanhã, dia 31 de outubro, como você sabe, celebramos a Reforma Protestante. E nesse ano se completa 505 anos que ela se deu. É interessante porque todas as vezes que vi movimentos ao falar sobre a Reforma, nós ouvimos falar sobre os aspectos e as mudanças no que tange à sociedade, os aspectos sociais, econômicos, políticos, a grande transformação que houve. Também sempre ouvimos falar sobre o momento que a igreja vivia, momento de degeneração do culto, em que a palavra de Deus não era pregada, a palavra de Deus não era compartilhada. Mais do que isso, se ocupavam os púlpitos para falar, quem sabe, da vida de um grande homem, para poder testemunhar sobre a situação política de determinado país, em que tudo acontecia no culto, menos o louvor e a glória e a centralidade de Jesus Cristo na adoração. Isso na música se deu também. Quando houve a reforma, houve uma reforma musical também na vida da igreja, porque as letras das músicas, elas poderiam estar de uma maneira disfarçada. O compositor, e há inúmeros exemplos na história, escreviam motetos, por exemplo, elogiando os dotes de uma mulher amada. Tudo isso para ser cantado no culto ao Senhor. Degeneração da liderança, onde a história mostra que a igreja se tornou, na verdade, um antro de homens que não tinham absolutamente nada a ver com o Evangelho e sua palavra, e muito menos com aquilo que se entende ser a igreja. Degeneração de propósito também, degeneração de propósito, quando de repente, ao tosquiar e sangrar as ovelhas para retirar dinheiro que tinha em vista a construção de basílicas e de grandes propriedades, a fim de gerar mais conforto, em gerar mais poder
não só econômico, mas político também. Degeneração de propósito ao lidar a igreja como uma liderança que procurava manipular o poder constituído de então. Degeneração de propósito, porque a igreja se percebeu naquele momento como a consciência da sociedade e procurou politicamente, através da força militar, trazer e lidar com o diferente, e perseguiu o diferente com aquilo que se chamou de Inquisição. E estudando a história do nosso país, pena que eu parei, eu não terminei esses textos, mas lidando com o começo da história do nosso país, desde o chamado Descobrimento, com a primeira presença protestante aqui de Staden, mas posteriormente, século XVII, século XVIII, houve Inquisição no Brasil, e gente foi morta aqui no Brasil. E pelo menos 2 tipos eu vi os processos e acusação de um. Muito interessante, o sujeito foi processado pela Inquisição pelo crime de luteranismo. E o que é isso? Esquece, não é igreja luterana como você conhece hoje, mas é por ser um seguidor de Lutero, ou seja, por seguir um viés que era reformado, preso e condenado. Um outro por ser judeu. Então isso era passível de pena, ou seja, a igreja se degenerou quanto ao seu propósito, procurando perseguir o diferente. Perseguir aquele que não pensa como eu, que não age como eu. Perseguir aquele que não está configurado de acordo com o meu status religioso. Irmãos, e é interessante que ao pensar em todas essas motivações, e nós lermos o que acabamos de ler na palavra do Senhor, as coisas não batem. Não batem. É claro que aplicar isso, eu quero fugir desse lugar comum, de chegar e dizer, como muitos chegam e dizem que nós precisamos de uma nova reforma. Ao dizer, você lembra que aconteceu isso? Hoje está acontecendo isso. Você lembra que aconteceu, a perseguição é diferente? Hoje está acontecendo. Eu quero fugir dessa tentação. Quero fugir dessa tentação porque disso você já sabe. Você já sabe. Mas eu quero usar com as palavras de Cristo, trazer para você como é que a gente chega a um estado de degeneração espiritual. Como é que a degeneração espiritual se instala na sua vida? Porque igreja, irmãos, não é a terceira pessoa. Porque falar de igreja não é falar de uma instituição, de um CNPJ. Porque falar de igreja não é o outro. E se você pensa assim, lamento, mas você não está pensando como igreja, cuja sua centralidade está e precisa estar primeiramente na pessoa de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. É preciso que você pense que nós temos uma regra de fé e de prática, e ela é única, não tem outra, que é a palavra de Deus. E nesse ponto eu quero me aproveitar do que já cansamos de ouvir, de que talvez, não, com certeza, esse foi o grande ponto que levou e que leva à degeneração de uma igreja. Quando ela se afasta da palavra de Deus e dá lugar a um sem número de opiniões, quando a gente passa a ter certeza de tantas coisas, mas não mede essas certezas pelo que a palavra de Deus nos ensina. Veja só, você chega nesse texto que nós acabamos de ler juntos, e aí pensando que depois de passar a vida com Jesus como discípulo, aprender as suas lições, ver a sua ação, no capítulo 13 de João, o Senhor Jesus tem uma lição desconcertante para os nossos padrões. Ele vai e lava os pés dos discípulos, traz uma lição que é de humildade, sim, mas nesse contexto diz, entre vocês tem um que vai me trair. Um de vocês vai me trair. E se eu estava pensando nisso ao preparar essa palavra, imaginando o seguinte, se o Senhor chegasse aqui e falasse, um de vocês vai me trair, eu só tenho uma certeza, eu é que não sou. Eu é que não sou.
Medo do que eu vou falar agora. Será que Judas tinha a convicção de que era ele o traidor? Será que Judas, ele não agiu na plena convicção de que estava em conformidade com o padrão religioso de então? Será que dentro de mim, além daquele fariseu que procura residir, não tem um Judas que ousa falar de ortodoxia, mas que na sua suposta ortodoxia está traindo a Jesus? Está traindo a Jesus. E me vem Jesus e me fala sobre o mandamento do amor. O mandamento do amor. E você ouviu falar dele. Amar o próximo como? A ti mesmo. E os discípulos, eles ficam estupefatos. Estão tontos. Eles estão tontos. Jesus percebe isso e já tinha dito para eles qual seria seu caminho, que o seu caminho era a cruz e era a ressurreição. Mas diz para eles: fiquem calmos nessa tontura de vocês. Vocês serão consolados, o Espírito Santo estará em vocês. Eu estou indo, mas estou deixando um consolador. E aí o Senhor Jesus, na verdade, está deixando um desafio para os discípulos. Olha, vocês vão receber muitos oferecimentos. Vocês terão muitas dúvidas. Sofrerão muitos questionamentos. Mas permaneçam em mim. E aí o Senhor Jesus utiliza uma figura extremamente conhecida do povo de Israel, que é a figura da videira. Da videira que é verdadeira. E o Salmo 80 nos mostra isso, quando o poeta nos fala que o Senhor trouxe uma videira do Egito. Quem era essa videira? Era o povo de Israel. O profeta Isaías fala isso no capítulo 5, ao falar sobre a vinha do Senhor. Tenho a certeza de que a ideia dessa árvore, desse arvoredo, é o sentido de ligação com o Senhor Jesus. Ao falar de a videira que é verdadeira, ele está falando, e o termo grego, aletheia, está dizendo sobre algo que não tem só o nome e a semelhança. Está falando daquilo que é verdadeiro, é o que tem uma real natureza que corresponde ao nome. Não adianta eu chegar e dizer: seu nome é Eduardo, eu sei quem é Eduardo, eu sei como age o Eduardo. Não adianta ele me chegar, o nome dele é Eduardo, ele passar a agir como Rânia, porque não é a pessoa, isso não é verdade. E muitas vezes nós agimos assim, o nome disso a gente usa dizendo que é máscara, não é isso? Não é o termo que a gente usa? Então, a palavra que o Senhor Jesus está dizendo sobre a permanência nele, em Cristo, é no sentido de sermos uma verdadeira igreja. Permanecer é manter relação vital contínua com Jesus Cristo. E aqui está o motivo de perdermos o rumo da história como igreja do Senhor Jesus. Aqui está o verdadeiro motivo de você se sentir fraco na fé. Aqui está o verdadeiro motivo quando a palavra do Senhor perde o significado. É quando o seu alimento, o nutriente que você como galho ou como fruto precisa, não está vendo do lugar onde precisa vir. E não é porque o Senhor Jesus não está mandando, é porque você não está buscando o nutriente no lugar correto, que é a sua palavra. E aí, ao falar em permanecer em Cristo, a primeira coisa que eu e você precisamos meditar é que existe uma característica dessa permanência. Não basta por isso, gente, vai permanecendo aí, tá? Segura a tua onda mais ou menos, do jeito que está, na luta que você tem, na difamação que você sofre. Segura a tua onda aí do jeito que está. Não, não é isso não. Existe uma característica dessa permanência, que é até um medidor que não é para os outros, é para você mesmo. E Jesus fala que faz questão de dizer que medidor é esse. É o fruto. É o fruto. Um ramo de videira não tem vida nem utilidade se não continuar ligado à videira. E se continuar ligado à videira, isso é duro que Jesus diz aqui, hein? Está ligado. Ele não está falando de quem não está ligado não, gente.
O ramo está ligado à videira, mas não dá? Faz o que com ele? Corta. Paulo expressa essa mesma ideia ao afirmar aos Gálatas o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses, Paulo também expressou essa ideia ao dizer, ou falar e proferir um versículo que para a gente e para muitos virou um mantra, como se isso nos livrasse de problemas, que quer dizer, tudo posso. Isso não é um mantra, isso é razão de vida, isso é sentido de existência. Isso está mostrando da onde vem o seu fruto, da onde precisa vir o fruto, que é do Senhor Jesus. O Senhor quer fazer que nós compreendamos a natureza e o alvo da sua união com Ele. Esse é o ponto, é esse o ponto. A gente pode ter as melhores estratégias, a gente pode ter muito dinheiro, a gente pode ter poder religioso, pode ter tudo, mas se o nosso sentido não tiver no Senhor Jesus, e aquilo que a nossa vida produza seja consequência disso, nós vamos para caminho que é errado, que não tem como seguir, que não tem como caminhar, vai terminar mal. Igreja, a opção que se faz, que não vem da palavra, vai transformar os caminhos em caminhos de morte. Não tem como. Porque não tem como. Os fins não justificam os meios. Não adianta. Não adianta. É perda de sentido. Se o cabeça não for Cristo e aquilo que alimenta a sua alma não for a palavra de Deus, desculpa, é só suor e mais nada. E mais nada. Mas Jesus faz questão de falar de duas classes de ramos. Há ramos que estão em Cristo. Achei isso tão duro, tão duro. O ramo está em Cristo, mas não produz. Mas não produz. E é interessante que esse juízo do Senhor Jesus não é impaciente. Porque ramo sem fruto é falso, não tem utilidade, não tem propósito. Porque o propósito do ramo é dar fruto, e não dá. Outra tradução do ramo que não dá fruto é que continuamente não der fruto. Aí eu quero falar para mim e para você, que já nascemos em igreja, filhos de crente, batizados na infância, professamos a fé até na adolescência, na juventude, temos 40, 50 anos de igreja, podemos falar da nossa experiência com Deus como um momento acontecido lá em 1965, mas que nada tem a contar depois disso. Que talvez eu precise fazer a pergunta para você aqui agora, o que você me pode falar? Que fruto Deus trouxe na sua existência e Ele permitiu dar esse fruto essa semana? Essa semana. O que você pode me contar de Deus na sua vida agora, ainda hoje? Qual é a sua expectativa em Deus para agora? Não venha me falar de choro, não, só. Não venha me falar de derrota. Não venha me dizer que a vida é pesada, porque eu sei que é, eu vivo ela também. Mas eu quero saber qual é a sua expectativa, qual é o próximo fruto. O que você está gerando? O que você está gerando? A semente já está crescendo? Já está dando forma? O fruto está verde? É um fruto só ou é um cacho? O que está acontecendo na sua vida? Como ela está caminhando? O juízo não é do homem, é do próprio Deus. É verdade também, nem é para ser do homem esse juízo. Porque Jesus a falar isso, me parece duro demais. Mas Ele vem nos alertando, dizendo que ao lado do trigo há o joio, que é o trigo aparente. Ele nos falou que há casas que são edificadas na areia, que há fermento, que há lobos em pele de ovelha, que há porcos que se lavam, mas voltam ao lodaçal, que há cachorros que voltam ao vômito, que há sepulcros caiados,
que há virgens sábias e há virgens tolas, que há convidados para as bodas que ostentam o convite, mas se desculpam e não vão às bodas. Há até aqueles que se aproximam na hora do banquete, mas não se preparam, não estão com as vestes nupciais. Em muitas figuras dessas, Jesus se esforçou para nos prevenir contra um tipo de cristianismo que nenhuma realidade de fé e de vida jamais tiveram. Jamais tiveram. Quanto a esses, a mensagem é dura. Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas há um segundo tipo de ramo. Há ramos que estão em Cristo e que produzem, estão vivamente ligados à videira, mas que podem até não estar desenvolvidos. Mas fica tranquilo, que para Deus o que não importa não é seu tamanho, não é sua força, não é seu poder, não é sua capacidade de ação, de pensar, de projetar, porque até isso Ele cuida, até isso Ele faz. O que Ele faz? Ele poda para gerar mais fruto. O Senhor lida com a nossa incapacidade, o Senhor lida com a sua impossibilidade. Quando sou fraco, eu sou. É aí que você entende. É aí que você entende como é que é isso. Porque o foco do Senhor está em produzir vida na sua vida. Na sua vida. E aí, a nossa ação cristã, ela precisa ser resultante da nossa ligação com o Senhor Jesus. Mas na palavra você precisa entender uma coisa. A falta de fruto não é falta de capacidade. A falta de fruto não é impossibilidade. Na palavra de Deus, falta de fruto, sabe o que significa? Desobediência. Desobediência. E eu te explico por quê. Isaías citou isso dizendo: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Fertilíssimo. Jeremias disse: eu mesmo te plantei com vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. O que o Senhor está mostrando, que é uma excelente sinalização, não é para os outros não, é para mim mesmo. Se eu não estou vendo fruto na existência, é porque eu não estou recebendo a seiva que vem da videira. O Senhor está te convidando, antes de ficar reclamando sobre a vida e sobre todos, olhar para si mesmo. Em vez de chorar as impossibilidades, em ver que provavelmente há coisas na minha e na sua vida que precisam ser repensadas, porque muitos imaginam, veja o que diz o versículo 11 aí: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. É por isso que ele está dizendo: permaneçam em mim. Aquele que permanece em mim, dá fruto. Dá fruto. Muitos imaginam que a obediência a Cristo é alguma coisa extremamente pesada, porque exige submissão sacrificial e serviço. Jesus está ensinando o oposto. Associada à obediência, sabe o que está? Alegria, gozo, regozijo. É a mesma alegria que eu senti ontem, mas isso é outra história. Permanecer no Senhor Jesus é dar fruto. Mas há uma segunda consequência dessa permanência. E essa segunda consequência é aquilo que nos é muito caro. Muito caro. Você já se perguntou assim: o que Deus quer para a minha vida? O que Jesus falaria nessa situação? Quando eu me pergunto isso, pode estar revelando um desejo muito claro de ser fiel à palavra de Deus, mas pode estar revelando que eu não estou em perfeita sintonia com o Pai. E essa é uma consequência da permanência. Sintonia ou perfeita sintonia com o Pai. Porque tem duas premissas aqui muito interessantes. Primeiro diz o versículo 5: sem mim, nada podeis fazer.
Nada podeis fazer. E o segundo são os sinais de Jesus. Quando você ouve tão bonitinho na narrativa do Natal, né? Ele é Deus Emanuel, que é Deus, mas é quando eu não percebo esse Deus que é comigo, não é porque ele deixou de ser, é porque o meu daio, a sintonia do canal, não está bem sintonizado. E aí é que eu preciso olhar para dentro. E talvez essa seja a grande luta da Igreja de Cristo, que se chama pelo seu nome, como parte do corpo. Como parte do corpo. É a gente olhar para dentro. Analisar a história da igreja é muito fácil, porque a gente pode perceber que muitas dessas movimentações equivocadas foram porque a igreja perdeu a sintonia com Cristo. Porque a igreja quem? Aqueles que a compõem. Perderam a sintonia. E aí a gente precisa aprender a correta percepção das prioridades. Por isso, essa coisa tão bonita, repetitiva, que a gente diz sempre na reforma, sola escritura. Ou seja, o que te mantém em sintonia com Deus é a palavra de Deus. Por isso a gente cansa de responder que é só a graça, que não venha com pagamentos pela misericórdia, pela graça de Deus. É só a graça, é favor imerecido. Eu não preciso fazer, Deus é, Deus está. É o mesmo Jesus que chega e continua a dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, traga as suas cargas, enumere elas, suba a escada da penha de joelhos, ajoelhe no milho, não é nada disso, só vem que eu trato de você. É por isso que a gente afirma que é só pela fé, não é pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, não é pelo que você possa oferecer. É por isso que a Bíblia é cheia de contradições ao nosso olhar, que aquele rico poderoso, sabe tudo de religião, o famoso fariseu, diz que eu não sou como esse pobre coitado, e Deus aceita a oferta do menor, da viúva, que de um azeite de uma viúva pobre transforma aquilo em vida, que faz do nada ou do pouco muito, que transforma realidades, que cura, que traz a vida, que muda a sorte. É por isso que a gente afirma que só tem uma fonte para isso tudo. E essa fonte é o Senhor Jesus. É Ele o centro. É Ele a razão de ser. É Ele que está sentado no trono. E aí precisa, nesse tempo, ser o elemento medidor da nossa avaliação da sociedade. Deus te abençoe. Da sua avaliação sobre a igreja, Deus te abençoe. Mas olha só, o ponto primeiro é a avaliação da sua vida. Da sua vida. Porque eu tenho a tentação de duas coisas. Já que tem uma cadeira, tem 2 pastores, bota 2 cadeiras. Bom, chegou o terceiro, bota mais uma cadeira, 3 cadeiras. Mas tem 4, então bota 4 cadeiras. E aí na minha vida eu tendo a fazer isso. A centralidade é do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Mas tem um outro Deus aqui que está me tentando e Ele está merecendo uma cadeirinha. E quando eu passo a perceber, em vez de 1 ou 2, tem 10 na minha vida. E esse Jesus Cristo, que eu proclamo ser o Senhor, em que hoje disse, comecei o culto falando isso, a Cristo adorai. Mas eu sei quais foram as cadeiras que eu trouxe hoje para dentro dessa sala aqui. Quais têm sido os meus elementos de adoração. É por isso que a Reforma nós continuamos a declarar que glória só a Deus. Só a Deus. Mas glória, às vezes eu fico pensando que a gente, todo mundo vestidinho de branco, né? Talvez alguns de nós com as asinhas. Aí Deus está sentado aqui na frente, aí estamos todos nós aí, a gente levanta e fica, glória, glória. Glória não é isso, gente. Glória é a sua vida. Glória é onde você vai. Glória é o que você fala.
Glória a Deus é o que você pensa. Glória a Deus é o que você faz. Glória a Deus é o que você é. Isso é glória a Deus. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, o medidor. E aí a pergunta vem: a palavra de Deus tem tido residência permanente em mim? Eu tenho sido purificado pela palavra? Bruce, um comentarista, disse o seguinte: a palavra de Deus é o meio que o Pai usa para efetuar a poda, para fazer a limpeza nesse ramo que está ligado à videira, que está produzindo pouco, precisa produzir mais. Como se faz isso? O pastor está falando que eu tenho que vir mais à igreja, o pastor está falando que eu tenho que dar mais dinheiro, o pastor está falando que eu tenho que vir mais à reunião, o pastor está falando... Não é nada disso. O produzir, o ser mais, o dar mais fruto, é uma transformação que é no seu interior. É no seu interior. Todas essas coisas podem até vir, mas são acessórias. O problema é que a gente inverte. A gente inverte as coisas. A gente acha, e muitas vezes eu e você queremos purgar a nossa consciência dos nossos pecados com as nossas ações. Lê do engano. Lê do engano. O Senhor Jesus continua a querer tratar o nosso interior. Se isso acontece, olha o que o Senhor Jesus te promete. Versículo 7. Olha o que Ele te promete. Pode pedir o que você quiser. Pode pedir o que você quiser. Ligado à videira, buscando na palavra, obedecendo, pode pedir o que você quiser. Veja aí o que Jesus está dizendo. Sabe o que quer dizer isso? É realização. É realização. É uma vida que é realizada porque independe das circunstâncias. Pode vir a tempestade. Eu não vou ficar igual um bobo alegre sorrindo, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai atender a minha oração. Isso é fé. Mas veja no versículo 16, que também tem uma promessa. É uma promessa de oração respondida. Tudo o que pedir, será concedido. Se desconectar do que vem antes, esses dois versículos, você vai ser mais um a viver uma teologia da prosperidade que não traz significado. A achar que se você fizer alguma coisa para Deus, a divindade vai te dar em troca. Não. Nosso Deus, o Deus verdadeiro, aquele que quer glória, Ele não está querendo o que você tem. Ele quer mudar o seu interior para que você tenha vida e vida em abundância. Mas ainda uma terceira coisa que a gente precisa refletir sobre a permanência em Cristo. É o sinal dessa permanência. É o sinal. Porque eu posso falar e preciso falar, sem sombra de dúvida, que a permanência em Cristo tem uma característica, que é o fruto. Eu posso falar que a permanência em Cristo tem uma consequência, que é perfeita em sintonia com Ele, mas tem um sinal claro, de que eu permaneço em Cristo. Por isso que Jesus chega a ser repetitivo. E esse sinal é o amor. É o amor. Nos relacionamentos que sejam de mútuo amor. Veja aí no versículo 9. Jesus está dizendo, gente, correspondam ao meu amor. Correspondam ao meu amor. E aí é interessante a gente pensar na influência do cristianismo sobre a motivação. Isso precisa ser estudado. Isso precisa ser medido. Isso precisa ser considerado. Quero repetir. A influência do cristianismo sobre a motivação. Motivação. Porque se eu vejo um mundo, um país como o nosso, que hoje as pesquisas continuam a dizer que é 86% de cristãos, eu preciso refletir sobre companheirismo, sobre intimidade, sobre afetividade, mas acima de tudo, sobre compromisso interpessoal. Interpessoal. A luta para mim maior da nossa igreja, eu quero falar, a igreja de Cristo, do cristianismo, eu creio que nesse tempo
é a luta do amor de Cristo, que precisa ser refletido. Porque não tem como separar, tem uma ligação indissociável entre amor e obediência. Se você dissociar, você vai viver a doença do nosso tempo, de um cristianismo que é egoísta, que é individual, um cristianismo que é só meu, um cristianismo que não quer igreja, se chama de desigrejado, não é porque critica a igreja, é porque crê num Deus que é só seu, porque é incapaz de até lidar com uma realidade dentro da igreja que seja contrária ao que pensa e se perceber como corpo, e ser agente de influência, e ser agente de transformação, em se permitir transformar, porque eu sempre acho que o outro está errado. O erro sempre é do outro. Eu nunca sou capaz de olhar para mim e dizer o seguinte: minha vaidade está me levando a um ponto. Ou no mínimo, por amor, eu preciso me aquietar, eu preciso calar. Vós sois meus amigos, diz o Senhor Jesus, se fazeis o que eu mando, diz o versículo 14. Depois de cansar a gente de falar de amor. Amor, amor, isso é sinal. Portanto, se você quer fazer uma análise hoje da sua vida cristã, eu acho que você precisa fazer. Eu preciso fazer. Para que não continue a ser, para muitos, mais do mesmo. Ou um escapismo emocional para o momento da história. Que tenha sentido, que tenha relevância na sua, que faça diferença na sua vida. O sinal é a permanência em Cristo, que se traduz em fruto, que se traduz em amor, mas que se traduz na certeza de estar buscando uma perfeita sintonia com o Pai. E assim, que a reforma na sua vida continue. Porque nós não estamos prontos, mas precisamos continuar no processo que teologicamente chamamos de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aí eu boto aqui atrás, aqui, já me falo, já estou aqui, agora, Nicão. Mas ninguém é santo, né? Ninguém é santo. Deixa Deus podar o seu ramo. Deixa Ele podar o seu ramo. Que Ele lhe conduz no caminho da santificação. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. E você agora fazer uma declaração de bênção. E você possa dizer agora: Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Um vaso de bênção. Hino 221, cantemos, irmãos.